Vamos lá, meninos e meninas, dando continuidade então no nosso, na nossa disciplina Sistema Elétrico de Potência, a gente vai falar ainda sobre o sistema de geração de energia no Brasil. Então, se a gente pegar a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, ela mostra lá no site dela que, pela abundância, né, de grandes cursos de água espalhados em praticamente todo o nosso território brasileiro, a fonte hidrelétrica está no topo da matriz elétrica brasileira. Que isso não é surpresa para ninguém, né? Só que políticas públicas implementadas nos últimos anos, no entanto, têm feito aumentar a participação de outras fontes nessa matriz energética, tá? Então a gente tem como geração no Brasil a hidráulica, gás natural, petróleo, carvão, a energia nuclear, biomassa, eólica, solar, geotérmica, marítima e biogás. Então, todas essas são fontes de energia que a gente tem no Brasil e que tem tido um certo investimento para aumentar a produção através dessas outras fontes também, além da hidráulica, tá? Então, se você pensar em termos de Brasil, a gente tem 5 fontes, tá? Que traz aí um que alimenta mais a nossa matriz energética brasileira. Então, vamos ver quais são essas 5 maiores fontes de energia. A gente tem a energia hidrelétrica, que está em primeiro lugar. Depois, em segundo, vem a termoelétrica. Em terceiro lugar, vem a energia eólica. Em quarto lugar, a energia nuclear. E em quinto lugar, a energia solar, que tem ganhado grande destaque nos últimos tempos, tá? Inclusive, a CEMIG tem investido bastante nessa parte de energia solar. Para a gente entender melhor isso, a gente tem que aprender a diferenciar o que é uma matriz energética, tá? De uma matriz elétrica. Então, vamos entender os dois conceitos. A matriz energética, ela compreende as fontes de energia disponíveis no país para obtenção e suprimento da demanda de energia. Então, são as fontes que a gente tem e que está disponível para ser utilizada e para gerar energia. Então, isso é a matriz energética. Já a matriz elétrica, ela representa ali o conjunto de fontes de energia utilizadas especificamente para a produção de energia elétrica. Então, é aquilo que realmente está usando para produzir a energia elétrica. Então, isso é a matriz elétrica, ok? Então, a gente tem aqui, ó, esses dois gráficos. O primeiro é a matriz elétrica e o segundo é a matriz energética, ou seja, é aquilo que a gente realmente está utilizando para a produção de energia. Então, a gente vê que em 2017, por exemplo, 65,2% da produção de energia no Brasil vem da hidráulica, tá? Aí a gente tem do gás natural 10,5%, 8,2% de biomassa, 6,9% da eólica, 4,1% de carvão. Aí tem a parte de derivados, petróleo, né, que é 2,5% e nuclear 2,6%. Já quando a gente pega a matriz energética, que é aquilo que a gente tem disponível, a gente vê que a gente tem uma disponibilidade muito grande, por exemplo, de petróleo e derivados. A hidráulica é 12%, gás natural 13%, derivados da cana 17%, lenha e carvão vegetal 8%. Aí entra carvão. Então a gente vê que a gente tem um potencial muito grande. A nossa matriz energética, ela é muito grande, tá? Agora aqui só fazendo uma comparação do Brasil com o mundo. Então a nossa matriz energética comparada com a matriz energética mundial. Então a gente percebe que com a hidráulica, que é o que a gente mais utiliza, que é 12%, no mundo de uma forma geral é 2,5%. Então dá a ideia da diferença que tem com relação à matriz.
Aí, quando a gente pega a parte de petróleo e derivados, é bem proporcional, 36% no Brasil e 31% quando você pega o panorama mundial, tá? E assim vai, tá? A análise, gás natural no Brasil 13%, mundial é 22,1%. Mas aqui dá para dar uma ideia do comparativo entre Brasil e mundo, do que a gente tem de potencial, né? Que é a nossa matriz energética. Beleza? Então, quando a gente pensa assim, vai ter geração de energia. Se eu preciso gerar energia, a energia gerada ela é baseada no consumo, né? Na possibilidade de gasto. Então, à medida que vai aumentando o consumo, a necessidade da geração de energia. Então, as fontes, as pesquisas para a produção dessa energia, ela é cada vez maior e o investimento maior, porque o consumo tem aumentado. E algumas coisas já melhoraram em relação à questão do consumo, porque o consumo ele define o quão vai se gerar energia. Só que o consumo também, a gente precisa começar a pensar e tem desenvolvido bastante coisa relacionada à conservação de energia. Então, conservação de energia é a economia que você faz, né, em termos de consumo. O que seria exatamente isso? É você usar equipamentos que, além de ser eficazes, que sejam também eficientes. Você diminuir consumos no horário de pico, tudo isso vai proporcionar ali a necessidade de uma menor geração de energia, tá? Então, utilizar sistemas, né, de funcionamento, onde você pode utilizar uma luz natural, por exemplo. Então, analisar situações onde você possa ter essa conservação de energia. Não vou entrar muito nesse mérito, porque vocês vão ver isso em eficiência energética, tá? O ano que vem. Então, a gente tem que diferenciar o que é algo eficaz de algo eficiente. Porque eu posso produzir algo, eu posso fornecer um determinado produto, um determinado serviço, ele ser eficiente e não ser eficaz, ele ser eficaz e não ser eficiente, tá? Para entender melhor, vou colocar duas tabelas para a gente fazer essa análise, tá? Então, o que vem a ser a eficiência, tá? É você fazer corretamente, utilizar produtivamente os recursos, ter uma relação de custo-benefício, ou com o mínimo de perdas ou desperdício. A eficácia é o resultado, né? Fazer aquilo que deve ser feito. Ter a capacidade de atingir os objetivos, cumprir as metas e realizar o que foi proposto, tá? E efetividade é o impacto disso. Então, fazer corretamente o que tem que ser feito, transformar a situação existente, mudança de desenvolvimento, relação entre produção e capacidade de produzir, tá? Aí vamos ver a próxima tabela, que eu também gosto, ó. Eficiência vai dar ênfase nos meios, nos métodos de processo, fazer corretamente as coisas, resolver os problemas internos, medidas de utilização dos recursos. A eficácia, a ênfase nos fins, nos resultados, nos objetivos, fazer as coisas certas, atingir os objetivos, medidas de alcance dos resultados. E efetividade é a ênfase nos benefícios gerados, né, a médio e longo prazo, né, no caso do impacto, gerar efeitos positivos, satisfação, mudanças, agregar valores aos clientes ou determinado produto, né? E medidas de impacto gerado. Dando para a gente entender melhor, vou dar um exemplo. A gente está produzindo energia, então a gente está gerando energia. Como que a gente vai gerar energia? Se você consegue gerar, se você consegue produzir, você está sendo eficaz.
tá? Então, conseguir gerar energia com uma termoelétrica, por exemplo, usando uma biomassa, né? Então, eu consegui gerar. Se a função, o objetivo é gerar, a gente atingiu o objetivo. Então, é eficaz. Mas se eu consigo gerar isso, tá? De uma forma onde eu gasto menos material para poder gerar, ou eu vou produzir uma quantidade maior de energia, substituindo um determinado gerador, por exemplo, o mais antigo para o mais novo. Então, eu vou ser, além de eficaz, eu vou ser eficiente, porque eu consegui produzir mais energia, tá? Utilizando a mesma quantidade de matéria-prima, por exemplo. Tá, a mesma coisa, para outro exemplo, para às vezes ficar mais claro. Você tem um ar-condicionado que tem aí 15 anos, né? Um antigaço. Ele resfria o ambiente ali, o ar do ambiente, resfria. Então, ele é eficaz. Se você comprar um novinho hoje e colocar ali, ele também vai ser eficaz. Mas o mais antigo, ele é menos eficiente, porque ele gasta mais energia, ele demora mais tempo para poder diminuir a temperatura daquele ambiente. O mais novo, ele também é eficaz, porque ele vai gelar. Mas ele gera com consumo menor e ele gera também num tempo menor. Então, ele é também eficaz. No caso, quando você produz, por exemplo, vamos supor, gerar energia com o restante ou um bagaço da cana, ou um resíduo que sobrou de um determinado processo, tá? Então, ele vai ser eficaz, porque gerou energia, mas ele pode não ser muito eficiente, porque ele produz pouca energia, mas ao mesmo tempo, ele é efetivo. Por quê? Porque isso vai agregar valor ao seu produto, vai gerar efeitos positivos, satisfação, tá? Vai trazer benefícios a médio e longo prazo, porque vai diminuir o impacto ambiental. Então, tem toda essa questão. Então, não adianta olhar um fator só. Você tem que analisar esses 3 fatores na produção de energia para poder verificar se isso é interessante ou não interessante a produção daquela forma, naquela região, em determinado período, ok? Então, com relação ainda ao consumo de energia, a gente percebe o quê? Aqui de 2018, a gente tem que 37,7% do consumo de tudo aquilo que foi produzido vai para a indústria. O segundo maior consumidor é o residencial, que é 25,5%. Então, por isso que existe um trabalho tão grande em cima do consumidor residencial para tentar diminuir esse consumo, tá? Que eles acreditam que é mais fácil você conseguir ali utilizando eletrodomésticos mais eficazes, né? Para diminuir parte desse consumo, tá? Aí tem aqui a parte comercial, a parte pública, setor energético e agropecuário, tá? E com relação às tarifas, né? Eu peguei o da CEMIG, aqui o dado da CEMIG em 2018, 25,1% daquilo que a gente paga na nossa conta de energia é ICMS. Né? Então, porque a gente tem muito tributo, 30,9%, porque o ICMS mais o PIS/COFINS. Aí tem o custo da distribuição de energia, que é 20,9%, o custo da energia 28,5%, custo de transmissão, algumas receitas recuperáveis, né? E alguns encargos setoriais. Então, a gente vê que a gente paga realmente muitos tributos. 30% do valor da nossa conta de energia nada mais é que tributos, ok? No próximo vídeo, tá? Eu continuo falando mais um pouquinho.